A inflação de abril fechou o mês em 1,06%, que é o maior índice dos últimos 26 anos para o mesmo período. O índice acumulado em um ano passou dos 12%. O que mais subiu foi o preço dos alimentos, que pesa muito no bolso do trabalhador. Em São Paulo, por exemplo, a cesta básica compromete mais de 70% de um salário mínimo. O poder de compra do brasileiro está cada vez pior. Fica difícil até para comer. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, que é considerado a inflação oficial do país, ficou em 1,06% em abril, segundo dados do IBGE. E para o grupo de alimentação e bebidas, a inflação do mês passado passou dos 2%. Com isso, o preço da cesta básica já compromete quase todo o salário mínimo, pelo menos aqui em São Paulo. A pesquisa mais recente do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, mostra que em abril, a cesta básica na capital paulista custava R$ 803, 71% do mínimo, o valor mais alto de todo o país. Mas até em Aracaju, onde foi registrado o menor preço do Brasil, a cesta pesa no bolso do trabalhador. No mês passado, custava R$ 551, ou 49% do salário. E o pior é que essa cesta é calculada para suprir a necessidade mensal de uma única pessoa. Os salários, em geral, não estão acompanhando o aumento dos preços. E quando a gente fala de uma pessoa que tem maior parte dos gastos com cesta básica, isso é ainda mais forte, ainda mais claro, né? Para muita gente, está quase impossível comprar vários produtos, como o tomate, que no acumulado dos últimos 12 meses teve alta de 125%, ou a batata, que subiu 78%, e o café em pó, que quase chegou ao mesmo patamar, com aumento de 74%. De 13 alimentos analisados pelo DIEESE, 12 apresentaram altas expressivas. Então, quer dizer que a inflação está difundida por todos os produtos, né? Se você olhar o IPCA do mês passado, o índice de difusão é de 78%, ou seja, aquele nível de aumento de preços já está entre 78% dos preços, ou seja, a inflação já se espalhou por toda a economia. Mas será que é possível driblar os preços altos e ainda manter uma alimentação saudável? Segundo especialistas, algumas alternativas podem sim deixar a cesta básica mais em conta e também mais rica em nutrientes. Tem algumas trocas que são saudáveis que nós podemos estar fazendo, como, por exemplo, algo que é comum nas cestas básicas é a salsicha. Podemos estar substituindo a salsicha por ovos, né? Então, o ovo ele tem na sua composição proteínas, vitaminas e minerais que são muito mais nutritivos e saudáveis do que a salsicha. Uma cesta básica normalmente é composta por arroz, feijão, óleo, sal, açúcar, café, molho de tomate, milho, ervilha, farinha de trigo, bolacha, pão de forma, manteiga, leite em pó e as proteínas, sardinha, atum, salsicha e o charque, que, segundo a nutricionista, também deve ser substituído. Nós podemos estar incluindo outros alimentos fontes de proteína, né, como frango, filé de frango, sobrecoxa de frango. Frutas, legumes e verduras não estão na cesta que divulgamos, mas a nutricionista recomenda trocar os enlatados pelos alimentos naturais. E uma dica é estar sempre observando os alimentos que são da época. Os alimentos que são da época, as frutas e verduras da época, tendem a ser mais baratas, mais em conta, mais acessíveis. E isso facilita com que a pessoa tenha ali uma diversificação em termos de vitaminas e minerais e que se torne aí de fácil acesso. Assim, é possível comer melhor com um custo um pouco mais baixo, pelo menos até os próximos aumentos que certamente virão. Mas há uma boa notícia. A tendência é que os preços continuem subindo, porém num ritmo menor. Essa é a expectativa. Claro que tudo pode mudar, depende do dólar, depende das eleições, depende da efetividade desse aumento dos juros. Vamos ver como é que a economia vai sentir, mas a previsão, né, é que os preços comecem, não é que os preços vão cair, mas eles comecem a subir num ritmo menor do que aconteceu no primeiro semestre e em 2021.
O Ministério da Economia anunciou hoje que vai zerar o imposto da importação de 11 produtos alimentícios, entre eles carnes, trigo, farinha, biscoitos, produtos de padaria e de confeitaria. A medida faz parte de uma política de abertura gradual da economia que pretende incentivar a concorrência interna e assim forçar os produtores nacionais a baixarem os preços. Agora vamos conferir quantas vacinas contra a Covid o Brasil aplicou até o momento. 432.644.746 doses. Em relação às de reforço, que são a terceira e a quarta doses, já são mais de 90.242.000. O preço dos combustíveis subiu em média mais de 30% nos últimos 12 meses. A maior alta, de 53%, foi do óleo diesel. A situação atinge todos os consumidores e está sendo muito criticada pelo presidente Jair Bolsonaro, que hoje tomou uma decisão. O presidente Jair Bolsonaro trocou o comando do Ministério de Minas e Energia. Bento Albuquerque foi exonerado a pedido e Adolfo Sachida foi nomeado como titular da pasta. As informações estão na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União. A mudança ocorre depois de recentes críticas do presidente Bolsonaro à política de preços da Petrobras, estatal ligada ao Ministério de Minas e Energia. No mês passado, Bolsonaro já havia trocado a presidência da Petrobras. Saiu o general Joaquim Silva Luna e entrou o executivo José Mauro Coelho. Em seu primeiro pronunciamento como ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachida afirmou que solicitou estudos ao governo federal para a privatização da Petrobras e do pré-sal petróleo, responsável pelos contratos da União do Pré-Sal, aliado do ministro da Economia, Paulo Guedes. O economista também defendeu o prosseguimento da venda da Eletrobras, que depende de aval do Tribunal de Contas da União. Com a expectativa por parte dos investidores de aumento dos juros pelos bancos centrais do Brasil e também dos Estados Unidos, o dólar fechou em alta nesta quarta-feira. A moeda norte-americana subiu 0,21%, encerrou o dia cotada a R$ 5,14 na venda. E a Bolsa de Valores também subiu 1,25% e fechou o dia aos 104.396 pontos. E a Petrobras anunciou hoje que vai investir cerca de 2 bilhões e 300 milhões de reais na construção de uma nova unidade de produção de diesel na maior refinaria da companhia, que fica em Paulínia, no interior de São Paulo. A expectativa da estatal é gerar 6.000 vagas de emprego. O projeto deve ser entregue em 2025. Os casos de dengue aumentaram em Campo Grande, capital sul-mato-grossense, principalmente em crianças. Um dos sintomas que tem chamado a atenção é a dor intensa nos músculos, a miosite. Paulo Dantas, de 12 anos, teve dengue há 2 semanas. Com 3 dias de sintomas, ao tentar sair da cama, sentiu muitas dores nas pernas. Tentava andar e andando num passo de pinguim, só que estava pior, eu tinha que andar de lado, senão não conseguia andar. Para a Geórgia, um grande susto. Os pais voltaram com Paulo para o hospital. Foi quando receberam o diagnóstico. O médico me explicou que era uma miosite, que é uma sequela da dengue, onde inflama a musculatura e ele daí não consegue andar. Aí eu vi que tem artigos, já até o HU, né, uma profissional do HU, fez um relato de caso de um paciente e criança também. Aí que eu vi que isso já tinha acontecido, mas eu não sabia, não tinha consciência disso. Paulo ficou internado por 3 dias. Porque ele precisava hiperidratar para isso reverter. Porque daí hiperidratando já volta tudo ao normal. Só que até a gente saber que isso voltava ao normal, né? Foi uma loucura. O estudante é atleta e, por conta da doença, não participou dos Jogos Centro-Oeste de Natação. Ele explica que ficou muito assustado com as sequelas da dengue. Era a primeira vez que eu ia só com uma colega. Daí eu queria ir muito, mas só que vou continuar treinando e vou seguir em frente. Fiquei com muito medo, porque de uma hora eu tô bem, correndo, outra hora eu tô numa cadeira de rodas e não conseguia andar. Foi horrível.
A miosite é uma inflamação dos músculos causada pelo vírus da dengue. Quanto mais grave, maiores devem ser os cuidados com o repouso e a hidratação. Doutora Carolina Neder explica que a miosite é um dos sintomas da dengue e que acomete todos os pacientes, mas o que aumentou foi a gravidade. A dor no corpo que o paciente sente é a miosite, só que em alguns casos a miosite fica muito intensa, então impossibilita a pessoa de andar, levantar o braço, sente muita dor e é uma das coisas que faz ela procurar o hospital. A orientação é cuidar os sintomas, seguir as orientações médicas para evitar que a dengue evolua para um caso gravíssimo. Se você tiver com febre ou mesmo sem febre, se sentindo mal, com dor no corpo ou dor atrás do olho, é importante procurar a unidade de saúde. Se você já tem o diagnóstico de dengue e começa a doer a sua barriga ou ter vômito sem parar, é importantíssimo que se vá para a unidade de saúde, porque é isso que faz prevenir os óbitos, a hidratação precoce. A estimação vem conquistando cada vez mais espaço em escritórios na volta do home office. No Canadá, já é comum os pets se juntarem a seus donos que mudaram a rotina depois de trabalharem em casa durante a pandemia. Daisy abana o rabo para cumprimentar os visitantes e depois tira uma soneca. O dono mostra orgulhoso a foto da labradora de 12 anos no site da empresa. A biografia de Daisy aparece ao lado dos membros da equipe do estúdio de design. As especialidades são inúmeras e incluem gerenciamento de estresse, engajamento do cliente e até companheira de caminhada. Enquanto seus donos trabalham, os pets dormem debaixo de mesas, perseguem bolas em um corredor ou se divertem com seus brinquedos preferidos. O estúdio emprega cerca de 10 pessoas na capital canadense. Todos os funcionários são autorizados a trabalhar com os animais de estimação. Trevor, que voltou ao escritório há poucos meses, comemora a decisão e aproveita cada minuto ao lado do amigo de 4 patas. É mais fácil para mim. Acho que se eu não fosse fazer isso, meu plano era correr para casa no almoço todos os dias, até que ele se acostumasse a passar mais tempo sozinho. O fato do escritório aceitar animais é um grande benefício para nós. Segundo o proprietário do estúdio, ter a empresa listada pela Human Society como dog friendly ajudou a impulsionar os negócios e aumentou a produtividade da equipe. Com cerca de 200 mil canadenses adotando um cachorro ou gato desde o início da pandemia da Covid-19, os chefes que pedem a seus funcionários que voltem ao escritório podem ter que considerar a opção. O centro de São Paulo enfrentou momentos de tensão hoje de manhã na região conhecida como Nova Cracolândia. Foi realizada uma nova operação para tentar acabar com o tráfico de drogas no local, que nos últimos tempos está sempre lotado de pessoas. Os trabalhos começaram por volta das 4 horas da manhã desta quarta-feira. 650 agentes das Polícias Civil, Militar, Guarda Civil Municipal e funcionários da Prefeitura participaram da ação. Um dos principais objetivos era cumprir 36 mandados de prisão e retirar as barracas de usuários de drogas da Praça Princesa Isabel. É um trabalho contínuo da Polícia Civil de São Paulo, um trabalho de inteligência que foi feito aqui. Nós, além de identificarmos os traficantes, nós gravamos também em vídeo a ação deles. Então, encaminhamos tudo isso ao judiciário e temos esse desfecho positivo, que é uma ação exitosa para combater o tráfico de drogas e, paralelamente, nós temos a Prefeitura de São Paulo, o Governo do Estado de São Paulo, dando assistência social e de saúde pública ao dependente químico. Então, ganha a sociedade, ganham até os dependentes químicos, que são vítimas também dos traficantes, e perde o tráfico de drogas, que esse sim tem que ser combatido a toda hora, a todo momento, com muita firmeza
com muita veemência pela Polícia de São Paulo. Ruas e avenidas que ficam próximas à Praça Princesa Isabel foram interditadas para os trabalhos das equipes. O trânsito ficou complicado na região. O transporte público também foi afetado. 30 linhas de ônibus da região tiveram que mudar de itinerário. As equipes da prefeitura realizaram um intenso trabalho de limpeza. Todas as barracas foram retiradas da praça e o lixo estava espalhado por todos os lados. Uma das coisas que chamou muita atenção aqui durante os trabalhos de limpeza das equipes da prefeitura foi a quantidade de capinhas de celulares e carcaças encontrados espalhados pelo chão. Lembrando que os aparelhos celulares roubados aqui no centro eram usados como moedas de trocas na compra das drogas. Claro que sim. Inclusive, nós sabemos que é um ciclo vicioso. Há o consumo de droga, há o furto e o roubo, há a venda do que é roubado e furtado para aqui pessoas que ficam receptando aqui no entorno, às vezes para o próprio traficante que paga o celular furtado e roubado com a pedra de crack. Há novamente o furto e o roubo, é um ciclo vicioso que nunca para se não for uma ação firme da polícia e também com o amparo da Justiça e do Ministério Público. 20 pessoas foram presas e grandes quantidades de drogas foram apreendidas durante a operação. Os usuários que ocupavam a Praça Princesa Isabel foram dispersados e se espalharam por outras ruas da região. Alguns moradores de prédios vizinhos observavam das sacadas dos apartamentos os trabalhos dos agentes. Os detidos e as drogas apreendidas foram levados para uma delegacia do centro. É um golpe muito duro e esse trabalho vai continuar. Não acaba aqui, não. Nós vamos combater o tráfico de drogas onde quer que ele se coloque aqui no centro de São Paulo. E, paralelamente, como eu disse, dar ao dependente químico assistência social e de saúde pública necessária. 3 pessoas morreram hoje à tarde depois que um avião tentou fazer um pouso forçado e colidiu com uma torre de alta tensão e caiu em Boituva, no interior paulista. 15 paraquedistas e um piloto estavam a bordo. A prefeitura do município informou que 6 foram internadas no Hospital São Luís, na cidade, e as outras não sofreram nada. O local foi isolado devido ao vazamento de combustível. E pesquisadores belgas descobriram um método inédito para impedir que as células do corpo humano sejam infectadas pelo vírus da Covid-19. O estudo abre caminho para a criação de um antiviral capaz de eliminar o vírus em caso de infecção. Agora a equipe começará a realizar testes em camundongos para saber como, na prática, o bloqueador funciona no organismo humano. E de acordo com dados do Ministério da Saúde sobre a Covid-19 no Brasil, foram registradas nas últimas 24 horas 126 mortes e 23.398 novos casos. Dos mais de 30.617.4 mil diagnósticos, mais de 29.697.000 pessoas se recuperaram e 255.339 seguem em acompanhamento. E a União Europeia vai suspender o uso obrigatório de máscaras contra a Covid-19 em aviões e aeroportos a partir da próxima segunda-feira. A medida será tomada por causa da queda dos casos da doença no continente. A Agência Europeia de Segurança Aérea destacou que a suspensão da medida é um grande passo para a normalização do transporte aéreo. O texto informa que o uso de máscara vai ser recomendado para voos de ou para um destino onde seu uso seja obrigatório no transporte público. A agência sugeriu aos passageiros que tossem e espirram que devem considerar usar uma máscara para tranquilizar os que estão sentados nas proximidades. Questões técnicas sobre a cabine do avião, como a alta frequência com que o ar é trocado e os filtros de alta eficiência, também foram sublinhados no comunicado. A flexibilização das regulamentações sanitárias vem em um momento de aumento de viagens na Europa, após 2 anos de atividade reduzida pela pandemia. A Ucrânia denunciou que a Rússia interrompeu o fornecimento de gás através de um ponto de trânsito crucial no leste do país. Apesar da guerra, a Ucrânia ainda é a principal rota do gás russo para o resto do continente europeu. A estatal russa de energia Gazprom disse que o fornecimento para a Europa via Ucrânia já caiu 25% depois da decisão de Kiev
A operadora ucraniana já havia anunciado que suspenderia a circulação por esse ponto, citando a interferência do exército russo, e acusou a Rússia de desviar o gás que deveria ir para outros países europeus para a região do Donbás, que Moscou tenta tomar por completo. O volume de gás que transita por essa área representa 1/3 do total que passa pela Ucrânia em direção à Europa. A Alemanha, a principal economia da Europa, diz que os estoques de gás, por enquanto, permanecem seguros. Enquanto isso, as autoridades instaladas por Moscou na região ucraniana de Kherson anunciaram que vão solicitar ao presidente Vladimir Putin para anexar o território à Rússia. A região, localizada ao norte da península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, é vital para o abastecimento de água do território. Putin diz que começou a guerra para evitar a expansão da OTAN, mas está conseguindo justamente o contrário. O primeiro-ministro britânico Boris Johnson chegou hoje à Suécia e depois vai para a Finlândia. Johnson discute com as líderes dos dois países o possível processo de adesão à OTAN. Os países são historicamente neutros, mas diante da ameaça russa, passaram a considerar fazer parte da Aliança Militar Ocidental. Todos os brasileiros sabem que a atual situação do país exige mudanças. Não bastam discursos, mas ações. O advogado Leonardo Girundi concorda. Basta acompanhar a conversa que eu tive com este profissional que nos últimos 20 anos foi conselheiro ou membro de várias comissões voltadas ao interesse das famílias. Começo nossa entrevista com um observatório sobre liberdade de expressão e direitos individuais. Sabemos que as redes sociais muitas vezes jogam fora das linhas da Constituição e também usam do vale tudo. Também é razoável pensarmos que a imprensa muitas vezes age com má fé, parte da imprensa. Por isso, uma nova discussão está acontecendo no Brasil de uma ideia antiga, regulamentação da mídia. O senhor acha isso razoável? Primeiro, eu gostaria de falar que eu sou um grande defensor das liberdades. Quando me tornei advogado, há 21 anos, aproximadamente há 21 anos, a primeira promessa que fiz, o primeiro juramento foi defender as liberdades. Qualquer advogado brasileiro faz a promessa de defender as liberdades individuais e as constitucionais. Então, é um grande desafio hoje em dia que nós estamos vivendo. Sou totalmente contrário à regulamentação da imprensa e das mídias. Eu acredito que isso deve funcionar livremente porque o jornalismo nasceu dessa informação. O jornalismo é algo público. A informação é pública. Ela tem que chegar nas pessoas. E se nós limitarmos essa situação, nós criamos um empecilho fundamental que gera grandes problemas sociais. O senhor me chama a atenção para a questão da liberdade religiosa. É possível no Brasil, por exemplo, os líderes religiosos, os pastores, os padres, por exemplo, pregarem de A a Z, tudo que tem na Bíblia, A de aborto e de intimidade conjugal, é possível? Interessantíssimo, é lógico que é possível e deveria ser sempre assim. A liberdade religiosa e a liberdade de expressão é total. Nós vivemos num país que, apesar de ser chamado de laico, não é um país, é um país leigo. Não é um país ateu, é muito diferente essa situação e as pessoas confundem. Um país laico ou um país leigo significa que não tem a sua religião oficial e nem sempre foi assim. Na nossa primeira Constituição, a de 1824, foi definida no seu artigo 5º que o nosso Brasil seria um país católico apostólico romano. Então, no país, o Brasil já teve uma religião oficial e assim perdurou até a segunda Constituição, a de 1889. Depois disso, acabou essa situação. Então, o nosso país não tem religião oficial e todos são livres para pregar sobre a sua fé, para cultuar como querem, e então podem falar da Bíblia de A a I, ou melhor, de A a Z, sem nenhum questionamento, desde que esse seu pronunciamento não tenha ódio. Então, a visão ou o viés que tem sido trazido pela mídia em alguns aspectos é equivocado. Nós temos no nosso país a total liberdade religiosa e a liberdade de expressão. Então, pastor, padre, clero, escolas confessionais, temos tido muitos problemas em relação a isso. Vocês têm liberdade de pregar aquilo que acreditam. Podem falar na Bíblia de A a Z. Agora, a violência mesmo eu percebo em cima dos jovens, praticadas das mais diferentes formas de criminalidade, cyberbullying,
um assunto que realmente incomoda e lhe pergunto, a educação poderia mudar tudo isso de investimento daqui para frente em cima da mente da juventude? Jaqueto, não sei se a gente vai começar tudo de novo e começar por aqui. Você tocou num ponto primordial da nossa conversa. Eu nasci num lar muito simples, eu nasci num lar muito pobre, como a maioria da população brasileira. Meu pai era mecânico, ajudou a construir usinas, era peão, tinha a 4ª série. Minha mãe também tinha a 4ª série, mas lá dentro de casa nós tínhamos um profundo respeito pela educação. Meus pais me ensinaram que a educação poderia transformar a realidade da minha vida, e transformaram. A educação, e Deus em primeiro lugar, transformou completamente a história da minha vida. Então eu acredito que a educação é um fator preponderante para a transformação social. Dia 18 de maio, eu vou lembrar como imprensa do Dia Nacional contra o Abuso Sexual contra Crianças e Adolescentes. É um basta nacional, uma voz única no Brasil. Será que o aumento de pena para abusadores resolveria pelo menos uma parte do problema? Eu vou falar que não, e muitos talvez estejam ouvindo e vão pensar assim, mas poxa, ele acha que não, e eu vou explicar por que não. O aumento da pena não resolve. A nossa sensação de impunidade não está no aumento da pena. A nossa sensação de impunidade é que as pessoas não são condenadas por aquilo que elas fazem. Essa é a sensação de impunidade, é de não ver as coisas sendo resolvidas. Passa por um longo processo judicial, você pega processos penais ou criminais nos Estados Unidos, resolve-se com 10 dias, 1 mês, 2 meses. Então você vê efetivamente o início e o final. No Brasil isso demora 10 anos. Então, você não vê isso acontecendo. E mais, nós temos índices assustadores. Não sei se vocês sabem, 10% apenas dos crimes de homicídio ou assassinatos chegam com a condenação e prisão da pessoa. Somente 10%. Então, de cada 10, 9 pessoas estão livres aí. Essa sensação de impunidade nos gera por causa de situações como essa. O senhor já militou nos mais diversos e complexos processos jurídicos no Brasil. E me disseram que o senhor já está pensando em militar também em questões políticas. Quem sabe concorrer a um pleito este ano, não é verdade? Já que você quer me colocar em aperto, né? Na realidade é o seguinte, foram muitas ações judiciais. São quase 21 anos advogando, em muitas ações, presidindo algumas comissões importantes da OAB-MG. Então, por exemplo, na última gestão, fui presidente da Comissão de Direito de Família da OAB, a maior comissão que existe da OAB Minas. Estou em outros cargos, sempre estive no Conselho de Ética dos Jornalistas e do Sindicato de Jornalistas de Minas Gerais, com muito orgulho, durante muitos anos, servindo na OAB. Durante muitos anos fui colunista do jornal Super Notícia, um grande jornal de Minas Gerais, e de vários meios de comunicação. Então, por causa disso, sempre houve esse convite, sempre houve esse chamado. E o que nós realmente percebemos é que nós precisamos ouvir um chamado de Deus e um chamado de um grande líder, né? Um conselheiro, alguém que pudesse nos dizer assim, é o momento, é o momento. Estamos ouvindo os convites, ouvindo alguns chamados, e a certeza que eu tenho é que cada dia que passa eu quero sair mais da indignidade ou da indignação para a ação. Para encerrar a nossa entrevista, doutor Leonardo Girundi, o que o senhor espera do próximo presidente do Brasil? Eu espero que seja uma pessoa que construa pontes. Martin Luther King falava, e nos deixou um recado muito interessante, ele falava o seguinte, que o líder não faz acordos, o líder propõe acordos. Nós precisamos de pessoas que nos conduzam para soluções. Nós precisamos de pessoas que construam pontes. Nós temos tido, nos últimos anos, pessoas para romper pontes, quebrar pontes. Nós precisamos de um pouco mais de menos coalizão e mais ação em conjunto, buscando o bem do nosso país e não o bem próprio. Então, o que eu tenho esperança para o próximo pleito é que consigamos caminhar juntos para o benefício do próximo e não deixarmos um pouco de olhar para o nosso umbigo, para olharmos para a necessidade do outro. Foi um prazer tê-lo conosco aqui no Jornal das 22, na RIT, e volte sempre. Muito obrigado. Um grande privilégio, estou sempre à disposição. Nosso coração está aqui para servi-los e é um grande desafio sentar aqui ao seu lado, mas posso dizer que me senti à vontade e me sinto com alegria no coração. Estou sempre à disposição. Os partidos MDB, PSDB e Cidadania decidiram realizar uma pesquisa para saber a preferência dos eleitores e assim definir qual será o candidato único da terceira via para concorrer nas eleições presidenciais deste ano.
As siglas haviam prometido fazer o anúncio no próximo dia 18, o que deverá atrasar com a nova decisão. Um casal de estrangeiros em Xangai quebrou os obstáculos do confinamento e da burocracia para jurar amor eterno. O matrimônio foi oficiado por intermédio do Zoom nos Estados Unidos e contou com testemunhos virtuais. A festa foi organizada no estacionamento do complexo residencial. Até quinta-feira eu não tinha vestido de noiva. Realmente pensei que ia me casar de calça de moletom. No momento, só podemos comprar comida e bens de consumo. Eu não conseguiria nada decente, mas a minha amiga teve a ideia de me enviar o vestido de noiva dela. Uma proibição em vigor desde 2019 na China para uniões entre estrangeiros impedia que se casassem perante um juiz de paz local. Conseguimos descer e comemorar depois que foi higienizada a área do portão da frente. Se não fosse assim, e também pelo fato de ser nosso condomínio, não teríamos outra opção a não ser descer até o estacionamento utilizando máscaras. Esse casamento poderia ter sido diferente. Literalmente casamos do nosso sofá. Pelo menos, conseguimos descer para comemorar no andar de baixo. O condomínio tem sido muito legal. O casal decidiu em março realizar a cerimônia online depois de descobrir que esperava um bebê. 13 cubanos se arriscaram em jangada para chegar aos Estados Unidos remando, mas quando estavam a apenas 11 quilômetros da Flórida, foram obrigados pela Guarda Costeira norte-americana a voltar para casa. Cuba vive uma nova onda migratória e muitos não hesitam em se arriscar no mar para deixar a ilha. Há 2 semanas, 13 moradores de São José de las Lajas, na província ocidental de Mayabeque, se lançaram em uma travessia marítima com destino aos Estados Unidos. Como barco, uma precária jangada de madeira com 6 remos. Aqueles que têm dinheiro venderam tudo e passaram pela Nicarágua, mas não temos essa possibilidade. Se todos nós vendêssemos as nossas coisas juntos, mesmo assim não conseguiríamos ter uma única pessoa para passar pela Nicarágua. E aí? A gente fez uma invenção barata, uma construção de baixo custo. Era uma câmara de ar, um pneu de trator, aí o outro tinha um pedaço de poliespuma, um pedaço de corda e amarramos tudo isso. Como dizem, nos jogamos à sorte para que Deus pudesse nos ajudar a entrar nos Estados Unidos. No segundo dia de viagem, a comida acabou e no quarto, os aventureiros acharam que iam morrer depois de serem atingidos pelo mau tempo. Aqueles foram os dias mais tristes para todos nós. Se eles sofreram no mar, nós sofremos ainda mais aqui. Pedimos muito a Deus que protegesse a todos, porque não apareciam em lugar nenhum. Na noite de 16 de abril, eles passaram horas de bruços abraçados às tábuas da rústica jangada, balançando de um lado para o outro. Remávamos e não conseguíamos avançar. O mau tempo não nos deixava e havia ondas enormes. Todos pedimos a Deus, pedimos de tudo, pedimos para que Ele nos desse ouvidos lá de cima. Nos cobrimos e quando acordamos pela manhã, estávamos bem próximos das águas dos Estados Unidos. Isso foi uma coisa incrível. Isso foi um negócio incrível. O grupo estava a mais ou menos 11 quilômetros de Key West, na Flórida. Mas foram interceptados pela Guarda Costeira americana e em 27 de abril tiveram de regressar à ilha cubana de barco. Assim como eles, cerca de 1.500 navegantes foram interceptados nos últimos meses. Aproximadamente 78 mil cubanos entraram nos Estados Unidos vindos do México entre outubro e março, quase o dobro do que deixou a ilha na chamada Crise das Vigas em 1994, a 4ª onda de imigração cubana após a ascensão de Fidel ao poder. Os irmãos Roque já tentaram 3 vezes emigrar para os Estados Unidos e dizem que vão continuar tentando. Se as coisas continuarem como estão nesse país, tudo tão difícil e tão duro, não resta outra alternativa para minha família e para meus filhos. Eu tentaria. Havana retomou as negociações migratórias com Washington e reivindica os 20 mil vistos de imigração anuais que os Estados Unidos se comprometeram a conceder desde 1995. A ilha atravessa a pior crise econômica em quase 3 décadas, provocada pela pandemia e pelo endurecimento do embargo de Washington. O técnico Tite divulgou nesta quarta-feira a lista de convocados para os próximos amistosos da seleção brasileira. Essa é a penúltima lista antes da convocação final para a Copa do Mundo. Os jogos vão ser disputados contra a Coreia do Sul e o Japão. Estava prevista uma partida contra a Argentina em Melbourne, na Austrália, mas o jogo foi cancelado de acordo com a Comissão Técnica Brasileira. Na lista de convocados, apenas uma surpresa. Danilo, joia do meio-campo palmeirense, convocado pela primeira vez. Na lateral esquerda, Tite optou por levar 3 opções, das quais 2 devem estar na lista final para o Catar.
Alexandro, da Juventus, Alex Telles, do Manchester United e Guilherme Arana, do Atlético Mineiro. A convocação final ficou da seguinte maneira: Alisson, do Liverpool, Ederson, do Manchester City e o Everton, do Palmeiras são os goleiros. Além dos laterais esquerdos citados, na direita foram convocados Daniel Alves, do Barcelona, e Danilo, da Juventus. Os zagueiros escolhidos foram Éder Militão, do Real Madrid, Gabriel Magalhães, do Arsenal, Marquinhos, do Paris Saint-Germain e Thiago Silva, do Chelsea. No meio-campo, além de Danilo, Tite optou por Bruno Guimarães, do Newcastle, Casemiro, do Real Madrid, Fabinho, do Liverpool, Fred, do Manchester United, Lucas Paquetá, do Lyon e Felipe Coutinho, do Aston Villa. No ataque, foram convocados Gabriel Jesus, do Manchester City, Gabriel Martinelli, do Arsenal, Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, Neymar, do PSG, Rafinha, do Leeds, Richarlison, do Everton, Rodrigo e Vinícius Júnior, do Real Madrid. Por conta da pandemia, a FIFA vai permitir que as seleções convoquem 26 jogadores para a Copa do Mundo, em vez dos habituais 23. A Copa Graça de Futebol Society edição 2022 começou nesta terça-feira em Poá, região metropolitana de São Paulo. Depois do sucesso em 2021, quando foi realizada na Baixada Santista, a competição cresceu e está sendo disputada em outras regiões do estado, movimentando a Igreja Internacional da Graça de Deus, seus membros e convidados. Foi dado o pontapé inicial para a edição 2022 da Copa Graça de Futebol Society. O torneio, que reúne equipes formadas por membros da Igreja Internacional da Graça de Deus e convidados, promete movimentar o estado de São Paulo. Os atletas que participam da competição falaram de suas expectativas para a disputa deste ano. É que seja um campeonato sadio, né? Que todo mundo veio aqui para participar, né? Claro, a gente quer ganhar, mas a gente está aqui para participar também. Se Deus preparar que a gente seja campeão, vai ser pela vontade de Deus. Se não for, está sendo um prazer participar aqui com vocês. E você é bom de bola mesmo ou estava ali esquentando só o banco de reservas? A gente tenta, né? Sempre faço alguns gols lá nos treinamentos, né? É claro, tem dias que a gente joga melhor, outros dias a gente não está muito bem. E eu espero apresentar o melhor de mim nesse campeonato. A gente foi um dos primeiros a receber o convite. E a gente sempre jogava fora, tipo assim, dia de segunda-feira, sempre teve o nosso fute marcado lá na nossa região. E a gente sempre jogava. E se a gente joga pro mundo, né, porque a gente não pode jogar aqui, né, na igreja, se divertindo. E as minhas expectativas é que a gente consiga, né, ganhar, chegar na final, na semifinal. Se Deus quiser, Deus vai preparar. Porque, né, a gente quer ganhar, mas a gente também tem que ter a consciência de que do outro lado também tem um time que quer ganhar da gente. Cada um dá o seu esforço máximo. Querer se divertir, né? Se divertir, pegar, ganhar e levar a vitória para casa. Mas além de talento com a bola, é preciso disciplina, espírito esportivo, respeito e educação dentro de campo. Mas eu sempre tive uma dúvida e perguntei pro árbitro do campeonato. Afinal, em um torneio cristão, o que acontece quando o jogador fala aquele palavrão no meio do jogo? Conforme reza no regulamento, é aplicado o cartão amarelo. Lembrando que o palavrão, às vezes, acontece, né? Se a gente for usar esse mesmo, né, esse critério em todas as partidas de futebol, ficaria meio complicado, mas é advertido com cartão amarelo. Esta é a segunda edição da Copa Graça e depois do sucesso de 2021, quando foi disputada lá na Baixada Santista, o torneio cresceu neste ano. O pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, Newton Bento, é o coordenador da competição e explica as mudanças em 2022. A Copa Graça começou ano passado com um projeto do deputado Davi Soares e do Daniel Soares, pessoas que são apoiadoras do esporte, né? E começamos com 21 equipes na Baixada Santista, tendo sido campeão Jardim Quarentenário de São Vicente. E agora cresceu, né? Na Baixada Santista, aqui no alto do Tietê, na região central de São Paulo, São José dos Campos e por aí afora vai. Então, assim, se espalhou por São Paulo inteiro, Ribeirão Preto, Franca. Ainda não temos precisamente o número exato de equipes, mas um campeonato que cresceu demais. Por enquanto temos aí cerca de 60 equipes participando desse campeonato, que vai ser disputado nas regiões. O campeão de cada região, então, vai disputar
o campeão contra o campeão de outra região, e com certeza vai ser um sucesso, porque tem resgatado muitas pessoas, temos visto pessoas sendo transformadas por meio desta iniciativa, um trabalho muito bonito, em nome de Jesus. O deputado federal Davi Soares, que é idealizador e apoiador da Copa Graça, também demonstrou entusiasmo com o evento esportivo. Quero aqui cumprimentar a todos e convidar, nós estamos começando nesse mês, agora nessa semana, o campeonato das igrejas da Graça de Futebol do estado de São Paulo. Você é convidado a participar aí, não simplesmente pelo jogo, é o momento da interação, de se aproximar junto. O futebol, além de esporte, o futebol é um momento de interação, um momento aí de criar amizades. Então você é muito bem-vindo a participar, vamos divulgar aí. Tem todo o meu apoio, juntos estaremos e em breve também estarei jogando com vocês aí. Forte abraço a todos, parabéns pelo campeonato de futebol. Então fique atento, ainda dá tempo de participar da Copa Graça de Futebol Society. Saiba como inscrever a sua equipe. No caso das igrejas que ainda não iniciaram a competição, aqui, por exemplo, em Mogi, nós já iniciamos a competição. Então, assim, não há inscrição em Mogi, mas em todos os lugares onde tem uma igreja nossa, espalhado por São Paulo inteiro, esse trabalho está sendo feito, esse projeto está sendo implementado, e você pode procurar ali a nossa igreja, o pastor vai te orientar exatamente como participar da Copa Graça no estado de São Paulo. Alô, galera! Copa Graça na Rede TV! Vamos lá!